Imagina só essa situação. Você está dirigindo seu Fusca 1962, aquela máquina indestrutível que parece ter saído diretamente dos anos 40, porque praticamente saiu mesmo, quando de repente você se pergunta: será que a Volkswagen nunca pensou em modernizar essa geringonça? Pois bem, meu caro amigo, você não é o único que já teve esse pensamento. A própria Volkswagen também se fez essa pergunta nos anos 50, e a resposta quase mudou completamente a história do automobilismo mundial. Hoje vamos contar a história do Fusca que nunca existiu, do substituto secreto que quase foi lançado, e de como uma decisão empresarial salvou ou arruinou, dependendo do seu ponto de vista, o futuro da marca alemã mais querida do Brasil. O eterno Fusca. Uma carreira mais longa que a de algumas dinastias para entender essa história maluca. Primeiro precisamos falar sobre o fenômeno que foi o Volkswagen Fusca. Poucos carros no mundo conseguiram permanecer no mercado por tanto tempo sem mudar radicalmente seu design. Estamos falando de um carro que foi vendido continuamente desde a década de 1940 até 2003. Isso mesmo, mais de 60 anos. Para vocês terem uma ideia, quando o Fusca começou a ser fabricado, o Brasil ainda estava descobrindo o que era televisão, e quando parou de ser produzido, já estávamos navegando na internet e reclamando da velocidade da conexão de escada. Durante esse período absurdamente longo, a Volkswagen chegou a lançar o New Beetle em 1997, uma nova geração em 2011, mas nenhum deles chegou nem perto do impacto nem do sucesso do modelo original. Era como tentar refazer o filme Casablanca. Por mais que você se esforce, o original sempre vai ser melhor. O Fusca original. Essa primeira geração que durou mais de 60 anos, tem político que não consegue ficar nem 4 anos no poder. Recebeu alguns ajustes e melhorias mecânicas ao longo do tempo, mas sua essência visual e estrutural foi mantida praticamente intacta desde o final da década de 1930. Era a prova viva de que em time que está ganhando não se mexe, mesmo quando o time está jogando com a mesma tática desde antes da Segunda Guerra Mundial. Os anos 50, quando a Volkswagen quase teve uma crise existencial, mas aqui está o plot twist da nossa história. Durante todo esse tempo, a Volkswagen nunca pensou em mudar drasticamente o design do Fusca. A verdade é que sim, e muito pouco gente sabe disso. No início da década de 1950, quando o modelo era um fenômeno de vendas em muitos países, a marca chegou a considerar uma reforma profunda. Ou melhor, uma versão completamente atualizada para aquela década. Em meados da década de 1950, a Volkswagen já estava começando a perceber que não poderia depender para sempre do sucesso do Fusca. Era como aquele cantor de hit único que sabe que uma hora a música vai sair de moda, mas ainda não tem certeza de qual vai ser o próximo sucesso. Embora ninguém imaginasse que o modelo continuaria sendo fabricado e vendido fortemente em vários mercados até a década de 1980 e no México até 2003. A empresa sabia que mais cedo ou mais tarde o Fusca acabaria se tornando obsoleto. Naquela época, o range da marca incluía a Kombi, voltada para uso comercial, e a Karmann Ghia, um carro de design mais elegante e esportivo que compartilhava a mesma mecânica do Fusca, mas que claramente não tinha sido projetado para ser seu substituto. Era como ter um irmão modelo que usa suas roupas emprestadas, bonito, mas não resolve o problema fundamental. Ou seja, internamente já se falava da necessidade de um sucessor. O desafio, no entanto, não era nada fácil. Se a tentativa de criar um novo carro popular falhasse, a própria existência da Volkswagen estaria em jogo. Talvez hoje só nos lembrarmos da marca por seus primeiros modelos, o Fusca, a Kombi e a Karmann Ghia. Era uma situação de tudo ou nada, como apostar todas as suas fichas numa única carta. O EA 971. O Fusca do futuro que ficou no passado foi nesse contexto que os engenheiros da empresa alemã tiveram que dar o máximo de si para garantir que a empresa permanecesse relevante e bem-sucedida nas décadas seguintes. Durante esse período, a Volkswagen desenvolveu uma série de estudos modelos do que poderia se tornar no sucessor do Fusca. Entre todos eles, um dos mais curiosos foi o protótipo chamado EA 971. E antes que você pergunte, não,
EA não significa Electronic Arts. Isso só viria décadas depois para frustrar gamers do mundo inteiro. EA é uma abreviatura em alemão para Desenvolvimento Experimental. Esse conceito representou na prática uma tentativa de modernizar o Fusca, mantendo sua base mecânica, mas com um design mais alinhado com as tendências estéticas dos anos 50. O chassi permaneceu o mesmo. Se não está quebrado, não conserte, né? Mas a carroceria já apresentava mudanças visíveis, embora ainda mantivesse um certo familiar com o modelo original, especialmente na frente. Era como se alguém tivesse pego o Fusca e o colocado numa academia. Ainda era reconhecível, mas com um shape mais moderno. Os faróis, por exemplo, eram bastante similares ao estilo que a Volkswagen adotaria anos depois. As setas, por sua parte, se mudaram para uma posição mais abaixo, logo abaixo dos faróis, uma solução que hoje parece óbvia, mas que na época era revolucionária. Era como descobrir que você pode comer pizza com as mãos. Simples, mas genial. Outro detalhe importante é que os paralamas agora pareciam fazer parte integrante da carroceria, ao contrário da aparência mais destacada que o Fusca tinha até então. Era o fim da era dos paralamas que pareciam ter sido grudados no carro como um afterthought. Um design entre o passado e o futuro, talvez a única parte que entregasse suas raízes fosse a vista lateral. Com aquela cúpula clássica tão característica, o carro ganhou curvas mais suaves e as janelas laterais também foram redesenhadas. Logo atrás das janelas traseiras, as entradas de ar pareciam melhorar a ventilação do motor, uma solução que a marca retomaria em modelos futuros. A traseira, no entanto, quebrou um pouco a harmonia do conjunto. Enquanto a frente tinha linhas mais limpas, os paralamas traseiros ainda se destacavam e adotaram um certo estilo rabo de peixe, muito popular naquela época. Era como se o designer tivesse ficado indeciso entre ser conservador ou revolucionário, e acabou sendo os dois ao mesmo tempo. O para-brisa traseiro também era mais largo, diferente do vidro pequeno e oval que o Fusca tinha nos anos 50. Ou seja, muitas das ideias presentes neste protótipo seriam reutilizadas posteriormente. Os faróis mais modernos, as entradas de ar laterais e a janela traseira maior. Infelizmente não há imagens do interior. Os fotógrafos da época claramente não pensaram em nós, curiosos do século XXI. Mas olhando de fora é óbvio que o painel também seria redesenhado. O desenvolvimento do modelo passou por várias etapas até a Volkswagen decidir recorrer aos estúdios guia, seus parceiros tradicionais, para polir o design. Se você está curtindo essa história de projetos cancelados e decisões que mudaram a história do automobilismo, não esquece de se inscrever no canal. Tem muito mais conteúdo assim vindo por aí, e eu garanto que cada história é mais maluca que a anterior. A mecânica que não mudaria ainda. A mecânica, no entanto, permaneceria inalterada. O confiável motor boxer refrigerado a ar ainda faria parte do pacote, já que naquela época a marca nem sequer considerou a possibilidade de abandonar essa arquitetura robusta. Era como tentar convencer sua avó a trocar a receita de bolo de família. Funcionava há décadas. Por que mudar agora? No final da década de 1950, a Volkswagen chegou até a marcar uma data oficial para o lançamento do novo modelo, setembro de 1965. Imaginem só as reuniões de marketing. Pessoal, em setembro de 65 vamos revolucionar o mundo automotivo. Era como marcar o casamento antes mesmo de pedirem namoro. No entanto, com o passar do tempo, a própria empresa começou a perder a confiança de que esse novo Fusca realmente seria um sucesso. Apesar das dúvidas, que devem ter causado algumas noites mal dormidas nos executivos da VW, o projeto continuou, principalmente porque já havia muito tempo e dinheiro investidos nele, e a marca ainda não tinha alternativa melhor para renovar seu produto estrela ou pelo menos dar uma imagem mais moderna. A matemática cruel do mercado para que a produção deste novo modelo fosse economicamente viável, seria necessário fabricar e vender pelo menos 120 mil unidades por ano. Mas logo ficou claro que os custos de produção seriam consideravelmente superiores aos do Fusca tradicional. Consequentemente,
O preço final para o consumidor também aumentaria, afastando justamente o público que buscava uma opção simples e acessível. Era o clássico dilema. Para melhorar o carro, precisavam encarecer o carro. Mas ao encarecer o carro, perdiam o principal atrativo do carro original: ser barato. Era como tentar fazer uma pizza gourmet que custasse o mesmo preço de uma pizza de esquina. Teoricamente possível, mas praticamente inviável. E isso sem contar a pressão da concorrência, que já oferecia modelos mais modernos no mercado europeu. Era como chegar numa festa onde todo mundo já estava dançando música nova e você ainda queria tocar aquela música dos anos 40. Apesar de todos esses obstáculos, a Volkswagen decidiu continuar com esta versão atualizada do Fusca. Em 1964, o chefe do Departamento de Desenvolvimento deu sinal verde ao projeto e encomendaram as ferramentas industriais necessárias para sua fabricação. Era um momento decisivo. Ou dava certo, ou a empresa teria um prejuízo do tamanho de uma pequena nação. O plot twist de 1965, quando tudo mudou, mas tudo mudou de repente em janeiro de 1965, e felizmente para melhor, ou não, dependendo do seu amor pelo Fusca clássico. Naquele ano, a Volkswagen adquiriu o controle da Auto Union, um grupo que incluía marcas como Wanderer, Osh, Audi e DKW. De todas elas, apenas a Audi foi mantida sob controle da Volkswagen. As outras foram descontinuadas. Imaginem o drama. Era como cancelar 3 séries TV de uma vez só. O famoso logotipo dos 4 anéis, símbolo da Auto Union, foi preservado pela Audi, agora reestruturada dentro do grupo Volkswagen. E o que tudo isso tem a ver com o novo Fusca? Bem, absolutamente tudo. A partir daquela aquisição, nasceram modelos fundamentais para o futuro da marca, como o Audi 80, lançado em 1972, e o Passat, que nada mais era do que uma versão Fastag derivada diretamente do sedã Audi. A revolução tecnológica que mudou tudo. A Audi já tinha experiência com motor dianteiro refrigerado a água, tração dianteira, um conjunto mecânico muito mais moderno e alinhado com as expectativas do mercado daquela época. Era como descobrir que existe um jeito muito melhor de fazer as coisas, só que você não sabia porque estava ocupado demais fazendo do jeito antigo. A partir daquele momento, a Volkswagen decidiu qual seria seu novo curso: abandonar gradualmente mecânica refrigerada à área, apostar em soluções mais avançadas com motor dianteiro e tração dianteira. Era o fim de uma era e o começo de outra. Foi assim que a empresa finalmente encontrou uma maneira viável para substituir o Fusca, e os responsáveis por assumir esse legado seriam nada menos que o Passat e o Golf, que tomaram o lugar de carros populares da marca na Europa. Era como passar o bastão numa corrida de revezamento, só que o bastão pesava 1 tonelada e tinha rodas. O fim de um sonho, ou pesadelo. Desta forma, em 1965, o novo projeto do Fusca foi oficialmente arquivado. Imaginem a cena. Algum executivo pegando todas aquelas plantas, desenhos, protótipos, jogando uma gaveta com uma etiqueta projetos que quase aconteceram. Deve ter sido como cancelar o Natal. No entanto, a Volkswagen ainda precisava oferecer uma opção para o público que procurava algo mais espaçoso e refinado do que o Fusca, ou seja, um carro de um segmento superior, mas que ainda mantivesse a mecânica confiável do modelo popular da marca alemã. Foi justamente neste contexto que nasceu a linha Tipo 3, lançada na década de 1960. Esta nova família de veículos manteve a essência técnica do Fusca, mas ofereceu mais conforto, maior espaço interior e um design mais moderno, em sintonia com os tempos. A gama incluía 3 variantes principais: um sedã de 3 volumes, para quem queria parecer mais sério, uma perua prática, para quem tinha filhos e precisava carregar quinquilharias, e um Fastag com linhas mais dinâmicas, para quem queria ser cool, mas ainda assim confiável. A isso se somava a elegante Karmann Ghia Tipo 34, uma versão mais exclusiva projetada para aqueles que procuravam algo diferente, mas sem abrir mão da confiabilidade Volkswagen. E se o jogo das possibilidades infinitas agora, vem a pergunta que não quer calar. E se esse novo Fusca tivesse sido lançado em 1965, teria sido um sucesso? Seria um fracasso épico?
Mudaria a história da Volkswagen para sempre. Pensem nisso. Se o EA9 tivesse chegado ao mercado, talvez não teríamos tido o Golf. Talvez o Fusca clássico não tivesse sobrevivido até 2003. Talvez a Volkswagen tivesse seguido um caminho completamente diferente. É como aqueles filmes de viagem no tempo onde uma pequena mudança altera todo o futuro. Por um lado, o projeto poderia ter sido um sucesso moderado, dando à Volkswagen uma transição mais suave entre a era do Fusca clássico e a era dos carros modernos. Por outro lado, poderia ter sido um fracasso retumbante que custaria caro à empresa, especialmente considerando que os custos de produção seriam muito maiores. O timing também não ajudava. Os anos 60 foram uma década de mudanças radicais no design automotivo. Carros como o Mini Cooper e o Citroën 2 cavalos estavam redefinindo o que significava ser um carro popular. Um Fusca melhorado poderia ter parecido apenas uma solução meia-boca, numa época que pedia soluções revolucionárias. O legado do carro que nunca foi o interessante é que muitas das ideias do EA9 acabaram aparecendo em outros modelos da Volkswagen ao longo dos anos. Os faróis mais modernos, as entradas de ar laterais, a integração dos paralamas à carroceria, tudo isso se tornou padrão nos carros da marca décadas depois. Era como se o EA9 fosse um fantasma que assombrava os designers da Volkswagen, sussurrando: vocês poderiam ter feito isso nos anos 60, sabiam, a cada novo projeto. Algumas boas ideias nunca morrem completamente, elas apenas esperam o momento certo para ressurgir. A aquisição da Audi acabou sendo uma das melhores coisas que aconteceram à Volkswagen. Não apenas deu à empresa acesso a tecnologias mais avançadas, mas também uma nova perspectiva sobre como fazer carros. Era como contratar um novo chefe para um restaurante que há 30 anos só sabia fazer um prato, mesmo que esse prato fosse muito bom. A lição que fica à história do EA9 é, no fundo, uma história sobre timing, sobre tomar decisões difíceis, sobre como às vezes cancelar um projeto pode ser tão importante quanto lançá-lo. A Volkswagen poderia ter se apegado ao seu plano original, gastado uma fortuna desenvolvendo e produzindo o novo Fusca, e talvez tivesse perdido a oportunidade de adquirir a Audi e revolucionar sua linha de produtos. Em vez disso, eles tiveram a sabedoria, ou sorte, de perceber que às vezes é melhor mudar de direção completamente do que insistir num caminho que pode não levar a lugar algum. Foi uma decisão que definiu não apenas o futuro da empresa, mas toda a indústria automotiva alemã. O EA9 nos ensina que nem sempre as melhores ideias são as que chegam ao mercado. Às vezes, os projetos cancelados são tão importantes quanto os lançados, porque liberam recursos e energia para coisas ainda melhores. Sino, e aí? O que vocês acham? Será que a Volkswagen tomou a decisão certa cancelando o EA9 Ou será que perdemos a chance de ver uma evolução natural do Fusca que poderia ter mudado tudo? Deixe a sua opinião nos comentários e não esquece de se inscrever no canal para mais histórias fascinantes como essa. Tem muito mais conteúdo sobre projetos cancelados, carros que nunca foram e decisões que mudaram a história do automobilismo. A herança de uma decisão hoje. Olhando para trás, é difícil imaginar um mundo onde o EA9 tivesse sido lançado. O Fusca clássico se tornou um ícone mundial justamente por manter sua identidade visual por décadas. Se tivesse sido modernizado nos anos 60, talvez nunca tivesse alcançado o status de lenda que tem hoje. Por outro lado, a Volkswagen se tornou uma das maiores montadoras do mundo justamente por ter tido a coragem de abandonar projetos seguros em favor de apostas mais ousadas. O Golf, que nasceu dessa mudança de estratégia, se tornou um dos carros mais bem-sucedidos da história. A moral da história: às vezes, o melhor carro é aquele que nunca foi feito. O EA9 permanecerá para sempre como uma curiosidade histórica, uma nota de rodapé na história da Volkswagen que nos faz imaginar e talvez seja exatamente assim que deveria ser. No final das contas, a história do EA9 é a prova de que grandes empresas não são feitas apenas pelas decisões que tomam, mas também pelas que têm coragem de não tomar. E a Volkswagen, felizmente ou infelizmente, teve a sabedoria de deixar esse Fusca do futuro no passado, onde ele pertencia. Quem sabe,
Em algum universo paralelo, existam estradas cheias de EA971S rodando por aí. Mas no nosso universo, temos algo ainda melhor. A história de como quase tivemos o Fusca perfeito e porque foi uma sorte não termos tido.